Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Emílio Rodrigues e hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de credenciamento e de autorização do curso. Sempre que um novo cliente ele chega até nós, ele sempre pergunta: e aí, como que funciona? Qual que são as primeiras informações que a gente precisa fornecer para o Ministério da Educação? Eu tenho um sonho de ter uma faculdade, e aí, como fazer? Então, essas informações aqui, elas são básicas. Quando a gente inicia o diálogo, fazemos algumas reuniões, essa aqui são as principais informações que a gente precisa iniciar, né, para o Ministério da Educação, inclusive falar com os nossos clientes a respeito da fase, que é isso que mais interessa dentro do processo de credenciamento e autorização. É claro que no decorrer várias documentações serão inseridas, mas isso será orientado através da consultoria para que tudo possa acontecer da melhor forma possível e obviamente, para não ter nenhum tipo de surpresa no decorrer do processo. É por isso que uma consultoria especializada na área de regulação, principalmente quando você tem muita experiência, você faz com que o processo ele tramita mais rápido, sem diligência, e é claro que você vai saber fazer, criar um processo, aquilo que facilita a leitura do Ministério da Educação e também para os avaliadores que vão visitar a sua instituição. Antes disso, é preciso a gente entender como que funciona aí a a estrutura. Mas, obviamente, antes disso, eu preciso apresentar um pouco para vocês da minha trajetória. Né? Então, eu tenho mais de 12 anos de experiência, tenho mestrado e doutorado em educação, inclusive no mestrado, a minha dissertação ela foi justamente estudando os instrumentos de avaliações. Já participei de mais de 180 comissões, sendo responsável pela organização direta, desde cursos de medicina, direito, engenharias, cursos de licenciatura, cursos voltados para a área de gestão de negócio. Ou seja, a minha experiência é vasta nessa área e com dezenas de nota máxima, diversas notas 4. É claro que a gente também tira nota 3, porque tudo depende do cliente, tudo depende de como nós vamos proceder com aquele curso, se ele tem pouca complexidade, se tem muita complexidade, então tudo isso é, acontece durante o processo. Atuo com experiência do usuário, educação à distância, sou pesquisador na área de políticas públicas, procurador institucional, já atuei e atuo como coordenador de curso, direção acadêmica, já trabalhei com projetos de expansão, faço consultoria para projetos de expansão, reposicionamento de marcas, construção de identidades. Então é uma experiência aí ao longo de 12 anos, atuando por diversas regiões do país, construindo inclusive materiais autorais, porque tem uma relação direta com aquela instituição, com aquele perfil, com aquela região, por isso que é muito importante uma consultoria para orientar durante esse processo. E falando da estrutura hoje do sistema de regulação, né, de supervisão, de avaliação da educação superior, nós temos aí o ministro da educação, que é ele que faz a homologação daqueles pareceres do CNE. Nós temos aí a Comissão Nacional de Avaliação de Ensino Superior, que prepara todas as políticas públicas voltado para a avaliação. É dentro do CONAS, por exemplo, que se nasce as comissões próprias de avaliação. Nós temos também o Conselho Nacional de Educação. Aí, abaixo desses conselhos e comissões, nós temos a Secretaria de Educação, Regulação do Ensino Superior. Nós temos o INEP, que aí é uma autarquia, né, responsável por todas as avaliações externas, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira. E nós temos aí, dentro da estrutura do INEP, a CTAA, que é a famosa CTAA, que ao impugnar um relatório, é essa comissão que vai validar, ela também que pune avaliadores. E nós temos a Diretoria de Avaliação da Educação Superior, que é a DAES,
que faz a designação dos avaliadores, é a que responde pela capacitação de avaliadores, toda a estrutura de instrumentos de avaliação também está ali dentro da diretoria de avaliação da educação superior. Em seguida, nós temos também as séries, né? As séries que a Secretaria de Regulação é a responsável aí por validar toda a qualidade que as instituições elas fazem, elas que emitem os pareceres voltado para supervisão, por isso que tem a diretoria de política regulatória, por isso que existe a diretoria de supervisão da educação superior e também tem a diretoria de regulação da educação superior. Então, esses setores, dentro das séries, são responsáveis por hoje coordenar todo esse emaranhado de instituições que existe dentro do universo chamado Brasil, dentro da educação. E é claro que dentro das séries, juntamente com o Ministério da Educação como um todo, ele separa as instituições para facilitar, né, o andamento aí da educação brasileira. Nós temos as faculdades, porque todo o início da educação superior ela se inicia como uma faculdade, tem pouquíssima autonomia, então tudo que ela vai fazer, movimentar, ela precisa pedir autorização do MEC para fazer o processo de expansão, para pedir autorização de curso, ela precisa seguir esse calendário ligado ao MEC. Nós temos os centros universitários, que ele é superior à faculdade, ele já tem autonomia, ele tem dentro da sua estrutura um percentual de corpo docente mestres e doutores, tempos parciais e integrais. E aí nós temos a universidade, que aí ela tem uma autonomia superior às demais instituições. É claro que cada uma dessas categorias que eu estou falando carece de uma explicação bem ampla, mas como a ideia aqui é mostrar para vocês como iniciar um processo de credenciamento, então nós vamos fazer uma passagem nesse processo aqui. Então, quando eu quero credenciar uma faculdade, obviamente eu preciso de ter uma empresa constituída, que ela é dotada de personalidade jurídica. E aí ela vai ter sua razão social, que ela, dentro da razão social, ela pode colocar, por exemplo, o nome da faculdade que vai ser, né? Então ela pode fazer um estudo aí de identidade, de marca, para saber qual será o nome. É sempre bom escolher o nome da faculdade que esteja relacionado, por exemplo, com aquela região, principalmente se for cursos presenciais, porque a população adora o bairrismo, né? Quando uma instituição, por exemplo, ela tem o nome da cidade, ou o nome do bairro, ou o nome daquela região, ou o nome de algo que remete àquela região que é bem característica. Quando se trata de EAD, apesar de você poder utilizar, mas como a gente pode trabalhar a nível Brasil, então é sempre bom colocar aquele nome que traz em si uma identidade, um brand, né, uma marca que possa soa melhor quando se fala o nome daquela instituição. E ela tem que ser lembrada. Então, por isso que é necessário fazer um bom estudo de qual o nome da instituição que você vai escolher. Decidiu isso? Obviamente você vai mandar um ofício para o Ministério da Educação, então você vai mandar lá para a Diretoria de Política Regulatória um ofício pedindo para fazer o cadastramento daquela mantenedora, que é aquela que tem personalidade jurídica. Você vai colocar quem é o responsável legal, quem que é, onde que ela está lotada, o CNPJ, né? Se ela é com fins lucrativos, se ela é sem fins lucrativos, e aí você envia para o MEC para ele fazer o cadastro para liberar você no primeiro acesso do sistema EMEC, que é o sistema EMEC que é o sistema responsável por todas essas informações, coleta de dados que diz respeito às faculdades, que inclusive eu participei dessa transição do Sapiens, que é o sistema anterior, para o sistema eletrônico hoje, que é o sistema EMEC. Feito isso, você cadastrou a instituição, você inseriu o nome
da mantida, né, que é o nome da instituição, agora você vai preencher o formulário de credenciamento. Então, todas essas etapas aqui precisam ser preenchidas. O perfil institucional, projeto pedagógico. E uma coisa interessante é que o MEC ele mudou a forma de inserção dos cursos, né? Então, primeiro, você precisa ir lá no item 3, dizer qual é a previsão que você tem de colocar os cursos, né? E para depois você ir lá e solicitar a autorização do curso, porque você só consegue protocolar uma autorização do curso se ele tiver na relação do programa de abertura aí dos cursos de graduação. E dentro da graduação também merece uma explicação bem complementar, porque existe uma divisão também. Nós temos os cursos de graduação que são as licenciaturas, nós temos os cursos bacharelado, nós temos os cursos tecnológicos e temos os cursos sequenciais. Apesar que os cursos sequenciais, eles foram extintos aí desde maio de 2017 e agora todos os cursos eles passam a ser cursos de graduação tecnológica. Você também vai colocar um programa da abertura de cursos de pós-graduação, as extensões, você vai falar sobre a organização didático-pedagógica, perfil do corpo docente, você também vai falar sobre a organização administrativa da instituição, por isso que é importante você ter já detalhado isso dentro do seu regimento, porque lá no item 15 você vai precisar colocar todas essas informações, né, de forma completa. E aí você precisa, dentro do formulário de credenciamento, colocar a situação legal e a situação fiscal. Dentro da situação legal, você precisa colocar o ato constitutivo, se você tem uma inscrição de contribuinte do Estado, se você é isento, colocar o CNPJ, as certidões negativas, né, do FGTS, da Receita Federal, da União. Precisa também colocar a certidão negativa com relação ao município, com relação também ao Estado, colocar um balanço patrimonial e também colocar ali o regimento interno. Isso nós estamos falando do credenciamento, do formulário de credenciamento. Nós temos também o formulário do curso, porque você também tem aí essas opções, né? O formulário, que é você colocar o perfil do curso, as atividades do curso, que são as atividades complementares e obrigatórias. No caso, as atividades complementares, se o seu curso presencial ou EAD, ela tem. E no EAD, quais as atividades obrigatórias? Por exemplo, para finalizar a disciplina, precisa-se ir no polo fazer uma prova, né? Então, ou seja, é uma atividade obrigatória. Você vai colocar o perfil do curso, a forma de acesso ao curso, a representação gráfica, como que é a estrutura do currículo, como que ele é desenhado, sistema de avaliação, se tem TCC, se tem estágio, né? Você vai fazer aí um detalhamento do curso, você precisa colocar, por exemplo, o endereço onde ele está funcionando, a matriz curricular, o ementário, quem é o coordenador do curso, qual é o regime de contratação dele. Então, feito isso, é necessário protocolar para dar início ao fluxo do processo. Então, fez o protocolo, aí para que dá início à tramitação, você precisa pagar a taxa. O MEC cobra uma taxa. Então, para o credenciamento, ele cobra uma taxa de 10.440 e para a autorização do curso, ele cobra uma taxa de 6.960. Preenchemos o formulário de credenciamento, preenchemos o formulário de curso, pagamos a taxa, aí nós vamos entrar dentro da estrutura do fluxo do processo. Como que funciona no caso do credenciamento? Então, primeiro você credenciou, colocou toda aquela documentação, o que ele vai acontecer? Ele vai passar aqui pelo fluxo do despacho saneador. Então, aqui ele vai passar pelo processo do despacho saneador, onde ele vai avaliar toda a documentação que você colocou, né, dentro do sistema. Foi aprovado. Outra coisa importante. Nessa fase, ele acontece dentro das séries. Aqui é a legendinha, ó. Ele está acontecendo dentro das séries. Por quê? A fase ela acontece
dentro das séries, acontece no INEP e acontece também dentro do gabinete do ministro. Então aqui nós temos a primeira análise, que é o despacho saneador, analisou toda a documentação, foi aprovado. Qualquer uma dessas etapas aqui, pessoal, pode ocorrer diligências, né? A diligência nada mais é do que o processo teve alguma dúvida, o ente regulador vai lá e vai perguntar se vai tirar dúvidas. Se tem dúvidas, ele vai te perguntar, olha, isso é dessa forma? Olha, tá faltando esse documento. Olha, precisa atualizar. Aí ele abre uma diligência, você responde dentro de um prazo aí de 30 dias, aí o processo ele segue. Não teve diligência nenhuma no despacho senador, e aí que é o importante de uma boa consultoria, é evitar que o processo ele tenha diligência aqui no despacho saneador. Por quê? Porque atrasa a ida para o INEP, né? Que aqui já entra na fase de avaliação. Então, ótimo, o curso ele tramitou, saiu do despacho senador, veio para a fase aqui do INEP. O que o INEP vai fazer? O INEP ele vai formar uma avaliação. É claro que dentro dentro do processo de avaliação, né, se a instituição ela já é credenciada, se a instituição ela já passou aí pelo um processo, pode ser que mude alguma coisa na hora do curso, tá? Mas como nós estamos falando aqui do credenciamento, ele segue essa rotina aqui normal. Então vamos lá. Teve a avaliação. Então a avaliação, né, aconteceu que o INEP ele designou os avaliadores que estão lá cadastrados no DAS, que é lá no Bases que sobre coordenação do DAS. Então, na avaliação, o INEP designa os avaliadores. Para o processo de credenciamento, são 3 avaliadores. É claro que já tem uma legislação que diz que o processo tem que acontecer de forma única, mas o INEP ainda não está fazendo essa aplicação. Então, por isso que são 3 avaliadores por credenciamento. Aí fez a avaliação do credenciamento, a instituição ela recebeu uma nota que varia de 1 até 5. Obviamente, para você ser aprovado, não ter nenhum problema, você tem que ter de 3 acima. É claro que, mesmo você tendo um 3, um 4, um 5, pode ocorrer situações de você ter o credenciamento negado. Mas isso aí é uma explicação mais detalhada para você, que não cabe aqui nesse momento, porque durante a consultoria, é claro que a gente evita disso acontecer. Então, ocorreu a avaliação, o que vai acontecer? A secretaria vai manifestar e a instituição de ensino superior também vai manifestar. Vamos imaginar que vocês não concordaram com a nota que foi dada pela comissão de avaliação. Então, o que você faz? Você vai entrar com uma interposição de recurso. Da mesma forma, a secretaria, mesmo ela sendo um ente regulatório, ela pode impugnar o relatório dos avaliadores. Por quê? Porque pode ocorrer que o relatório que os avaliadores construíram não esteja em adequação ao instrumento de avaliação, que nós vamos falar dele ainda durante essa explicação aqui. Então, ótimo. Vamos imaginar que ou a secretaria ou a IES, ela impugna o relatório. O que vai acontecer? Ela vai para a CTAA. Quando ela vai para a CTAA, aquela comissão que eu falei, que é formada por um grupo de colegiado de pessoas, que ela vai avaliar, por exemplo, o relatório junto com a interposição de recurso que você fez à CTA. E o que a CTA ela faz? Ela reforma o parecer da comissão ou ela mantém o parecer. Então, a reforma do parecer, ela muda o conceito atribuído, ou de uma dimensão inteira, ou de um item dentro do instrumento de avaliação. Então, isso é o papel da CTA. Vamos imaginar que o processo ele tramitou, não teve manifestação da secretaria e não teve também manifestação da instituição. Por quê? Porque porque nós, né, gostamos da nota que foi dada. Então, o que vai acontecer? Ela vai para o parecer final. Aqui no parecer final, o que vai acontecer? O MEC, as séries, né, que a secretaria, ela vai dizer o seguinte, olha,
de acordo com a legislação, de acordo com os padrões decisórios, o parecer é deferido. Parecer é deferido. Então, a gente dá uma sugestão de credenciamento, né, dessa instituição. E o que acontece? Ele vai para o CNE. O que o CNE vai fazer? O CNE ele é formado por um grupo também de colegiado que vai avaliar toda essa tramitação que ocorreu aqui, ó. No despacho saneador, na avaliação, se teve recurso, o parecer da secretaria. Aí o que vai acontecer? Chegando aqui no Conselho Nacional de Educação, ele vai emitir um parecer. Esse parecer, muitas vezes, ele pode ser divergente aqui do parecer final. Então vamos imaginar que a SERES, ela indeferiu. Mas aí chegou lá dentro do CNE, o CNE aprovou. Aí há um problema, há uma interpretação. E o que acontece? O CNE ele dá um parecer e vai lá para o gabinete do ministro. Aqui no gabinete do ministro, o que acontece? Ele vai ter uma consultoria jurídica, que é a Conjur. Depois que a consultoria jurídica ela avaliou, o que a consultoria jurídica ela faz? Ela avalia toda essa estrutura aqui também, né, que passou aqui, para subsidiar a decisão do ministro. Aí o que o ministro vai fazer? Ou ele vai homologar o parecer do CNE ou ele vai denegar. Denegar é quando ele não homologa o parecer. Isso tem acontecido muito hoje dentro da estrutura da educação superior e por isso que tem ocorrido muitos recursos, né, mandado de segurança, credenciamentos por liminar, justamente porque há aqui algumas interpretações diferentes. Mas o ideal é você ter uma boa consultoria para que o processo ele ande, ó, maravilhosamente bem aqui, não tenha manifestação, chega aqui no CNE e no parecer final deferido, porque o parecer do ministro homologado, qual que é a última instância? Olha que legal, portaria. Só a partir da emissão dessa portaria aqui que você consegue iniciar suas atividades. Só que antes disso, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós precisamos passar pelo processo do curso. Principalmente quando a instituição ele precisa passar aqui pelo fluxo do processo de autorização, principalmente porque ele ocorre de forma vinculada. Quando eu estou credenciando a faculdade, vinculada a um curso ou 5 cursos, cada curso ele precisa passar por esse processo aqui. Então vamos lá. Primeiro, nós temos o protocolo do processo, pagamento da taxa, que é de 6.960, inicia a visita. Então, aqui no despacho saneador, né, acontece aquela análise documental. O que o despacho saneador vai analisar dentro do curso? Vai analisar, por exemplo, a questão ligada ao endereço, se falta alguma documentação dentro se teve alguma dúvida com relação ao perfil do egresso, se é um curso de forma experimental. Então, ou seja, aqui ele vai fazer uma varredura no formulário que vocês preencheram. Vamos imaginar que não teve nenhuma diligência, porque uma consultoria bem feita não tem diligência. Aí o que vai acontecer? Vai lá para a fase do INEP. A fase do INEP é aquela fase de avaliação aqui, ó, né? Onde ele vai designar 2 avaliadores para designar o curso. Aí o que acontece? Ocorreu a avaliação, aquela mesma situação. Teve lá a manifestação da IES, impugnou o relatório, vai para a CTAA. Teve uma manifestação da secretaria, abre-se uma contrarrazão para que a IES também possa se manifestar. Não houve nada, nem a IES, nem a secretaria, o que acontece? Dependendo do curso, ele vai para um conselho profissional para opinar. Direito, por exemplo, vai para a OAB, os cursos da área da saúde vai para o Conselho Nacional de Saúde, administração CRA e outros cursos também que tem conselho profissional. O conselho tem 30 dias para fazer uma análise e ele pode prorrogar-se mais 30 dias.
Não teve manifestação do conselho, ele automaticamente ele vai para parecer final. O parecer final, ele vai, se há um parecer positivo, o que acontece? Ele já publica-se portaria, olha que maravilha. Agora, se na hora da portaria teve, por exemplo, um indeferimento da secretaria, aí cabe recurso. Aí, quando a SERES, ela indefere a autorização de curso, o que acontece? O recurso ele é submetido ao CNE. E aí entra naquela fase de gabinete do ministro, tem um gabinete do ministro que é a questão do conselho jurídico. Se ele homologar o parecer do conselho, volta-se aqui para publicação da portaria. E aí a gente segue, obviamente, para a questão da publicação da portaria. Aí, nós temos os instrumentos de avaliação. Passamos por essa fase do despacho senador, entramos aqui na estrutura da avaliação, que é o instrumento de 2017 aí. Como que funciona? Funciona o seguinte, nós temos os eixos e dimensões, que cada instrumento ele avalia, né? Que são aqueles eixos que são estabelecidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Nós temos os indicadores, que esses indicadores é aqueles que são avaliados. Nós temos os conceitos, que ele é em nível crescente de qualidade, que varia de 1 a 5, sendo 1 e 2 não aprovado, do 3 acima é o que tem o padrão de qualidade. Lembrando que você pode ter nota 5, mas você pode ter um indeferimento do curso. Depende muito do padrão decisório que a SERES ela criou para os cursos, né? Nós temos aí os critérios de análise, porque esses critérios de análise justamente é aquilo que é importantíssimo para que o avaliador e a instituição ela fique atenta. Porque esses critérios de análise é aqueles que são exclusivos, né? Por exemplo, a instituição tem a atribuição de nota. A instituição não tem a atribuição daquele conceito. Por isso que são os atributos, né? Porque são aquele momento que o avaliador ele tem para analisar. É aquele elemento que deve ser avaliado. É isso que eu falei. A instituição ela tem um atributo. A instituição não tem atributo. Então, gente, é o que funciona hoje dentro do sistema de avaliação. Então, a instituição ela quer, por exemplo, credenciar, né, a faculdade, ela precisa passar aí por essas etapas. E são etapas que são burocráticas, mas não são complexas. É por isso que a consultoria ela é muito importante nessa fase. Aqui estão os meus contatos. Qualquer dúvida, pode me chamar e nós vamos estar junto na realização desse sonho, que é ter uma faculdade. E uma coisa que é importante é o seguinte, vocês lembrarem. Você pode estar credenciando apenas um curso vinculado, né? Apenas um curso. No entanto, você pode ofertar qualquer pós-graduação, independente da área. Porque hoje não tem mais essa questão de você ter um curso e uma pós-graduação ela ter uma aderência. Então, se você tem apenas um curso, você pode oferecer aí 100 pós-graduação. É por isso que é necessário pensar na hora de estruturar uma faculdade. Às vezes é melhor começar com algo simples, menos complexo, porque aí você vai conquistando o mercado, né? O mercado vai experimentando a sua instituição e aí você vai trabalhando com marca, com seu brand, vai trabalhando com teste de usuário, obviamente, porque o usuário nesse momento é importante, que são os alunos, é ele que vai validar a sua instituição e a partir daí, obviamente, você obter o sucesso e partir por um plano de expansão. Um grande abraço a todos.